No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que o Stewie acabou levando uma tartaruga psicopata para sua casa. Após a Lois tê-lo levado até o parque, Stewie chegou a conhecer uma pequena tartaruga, que no mesmo momento mostrou ser um ótimo animal de estimação. Com isso, ele resolveu levá-la para casa. Mas logo no primeiro dia, algumas coisas começaram a acontecer com todos da família. E então chegamos a descobrir que aquela pequena tartaruga foi a verdadeira responsável por tudo aquilo. Mas nada disso fez com que o Stewie percebesse que o animal de estimação queria tirar a sua vida. Até o momento em que ela resolveu se revelar para ele, o deixando bastante apavorado. O episódio começa com a Lois e o Stewie no parque de Quahog. Ao ver algumas mães se divertindo com os seus filhos, Lois resolve fazer a mesma coisa com o Stewie. Mas infelizmente por causa de uma dor nas suas costas, acaba o derrubando no chão. Com isso, ela imediatamente pergunta ao seu filho se estava bem. E ele, furioso com o que aconteceu, resolve deixá-la sozinha ali. Ao chegar em um lago, e ver o estado do seu rosto, questiona se os caras do estúdio de arte iriam conseguir retocar os seus ferimentos. E rapidamente fica feliz, pois havia se lembrado que eles eram muito bons no que faziam. Após isso, uma pequena tartaruga aparece ali no lago. E então Stewie resolve lhe perguntar uma coisa, o que achava a respeito daquela atriz americana. E ela rapidamente coloca a sua cabeça para dentro. Com isso, Stewie chega a dizer que aquela atriz também fazia a sua cabeça de tartaruga entrar. E então Stewie decide lhe perguntar uma outra coisa, o que achava da atriz Michelle Rodrigues, que recentemente ficou bastante conhecida pelos filmes de Velozes e Furiosos. Vendo isso, Stewie acaba concordando com a tartaruga, e fala que a atriz fazia você sentir que podia jogar softball, e depois a daria aquele salsichão. Após isso, Stewie chega a revelar que gostou bastante daquela tartaruga, e afirma que seriam grandes amigos, pois tinham um vínculo silencioso assim como todos os carecas. Em seguida nos é mostrada uma cena, aonde dois homens carecas faziam umas coisas bastante estranhas, chegando até mesmo a serem bem suspeitas. Não, vocês já fizeram aquele lance? Já de noite, Stewie vai até o seu quarto, e resolve mostrar para a tartaruga todos os seus brinquedos. Chegando a revelar que gostava bastante de brincar com aquela massinha, mas o que seria ainda melhor, era se fosse uma massinha de verdade. E então nos é mostrado mais uma cena, aonde os pais resolveram contar ao seu filho sobre a sua doença através de um brinquedo, e falam que acharam melhor lhe contar isso pelos produtos químicos. Um tempo depois, Brian vai até o seu quarto, e lhe avisa que a festa surpresa da Lois iria começar. Durante isso, também acaba conhecendo o novo animal de estimação do Stewie, e Sheldon foi o nome que resolveu lhe dar. Logo em seguida, Stewie revela que ao trazer a tartaruga para casa, coincidentemente o Rupert acabou voltando para a academia, justamente naquele dia específico. Após isso, ele chega a perceber que o seu urso de pelúcia estava com um olho faltando, e então resolve perguntar ao Brian se foi ele quem fez aquilo. Mas ao ser questionado se não havia sido a sua tartaruga, Stewie afirma que o seu animal de estimação jamais faria uma coisa dessa, pois ele tinha uma boa alma. Em seguida os dois vão lá para baixo. Com isso, chegamos a descobrir que a tartaruga foi a responsável por aquilo. E não satisfeita com isso, até chega a desligar o despertador do Stewie, fazendo assim com que ele voltasse para as configurações iniciais. Um tempo depois, enquanto Stewie lia uma história para o seu novo animal de estimação, ele infelizmente acaba se cortando, com uma lâmina que estava entre as páginas do livro. Após isso, Brian acaba chegando ali, e acusa o Stewie de ter trocado o seu uísque por uma outra bebida, que logo faz ele ficar preocupado com o seu amigo, visto que ainda era bem cedo para beber. Com isso, Brian chega a ficar bastante furioso. E após Stewie revelar que não fez aquilo, ele acaba ficando confuso. Pois além disso, várias outras coisas vêm acontecendo com todos da família. Como por exemplo, no dia em que as calças do Peter acabaram pegando fogo. Vida de sempre. E também a vez em que haviam substituído os soníferos da Meg por remédios para má digestão. Com isso, Stewie então fala que existia uma explicação perfeitamente lógica para tudo isso. E inesperadamente o seu armário acaba caindo, o que por sorte não foi em cima dele. Vendo isso, eles questionam como que aquela coisa chegou a cair. E mais uma vez a tartaruga havia feito aquilo. Mas aparentemente passou despercebido por eles. Logo em seguida,
Peter acaba chegando ali, e resolve perguntar quem trocou os seus óculos por aqueles garfos. Já de noite, enquanto Stewie ainda estava dormindo, Sheldon inesperadamente aparece em cima dele, o que chegou a deixá-lo bastante assustado. Com isso, ele então resolveu colocá-lo de volta na sua casinha. E já que estava acordado, Stewie fala que iria até o quarto da Lois, para cuspir na sua boca. Até que de repente, o aquário é arremessado na parede. E ao mesmo tempo, Sheldon acaba sumindo também. Mas em seguida, Stewie logo conseguiu achá-lo. E sobre as duas patas, resolveu acender um isqueiro na sua própria mão. O que obviamente deixou Stewie bastante apavorado. E após trancar a porta, decide voltar a dormir. Mas infelizmente, Sheldon já estava ali em seu quarto. Ao perceber isso, Stewie rapidamente resolveu atacá-lo. Em seguida o jogou na privada, e deu descarga. Ah, sai daqui! Resultando com que o Sheldon fosse parar no esgoto. Um tempo depois, ele conseguiu sair de dentro da água. E durante o caminho de volta, acabou se deparando com aquela gaivota, que rapidamente teve o seu pescoço quebrado. Ao verem isso, os amigos da ave logo saíram do caminho, para não terem o mesmo fim. Já na noite do outro dia, Stewie brincava com o seu telefone. E durante isso, resolveu perguntar ao Rupert o que achava sobre o seu jeito de dançar. Mas acaba percebendo que ele não estava mais ali. E ao ir procurá-lo chega a se deparar com uma caixa. Com isso, Stewie então resolve abri-la, mas acaba tomando um susto, ao ver que era a cabeça do seu ursinho de pelúcia. E promete se vingar do Sheldon por ter feito aquilo. Após isso, Stewie percebe que havia uma outra caixa ali. Mas desta vez não chega a levar um susto, pois não sabia quem era aquela pessoa. Um tempo depois, de volta ao quarto do Stewie, a tartaruga finalmente chega ali, e então resolve atirar nele. Mas rapidamente acaba percebendo que era só uma distração. Após isso, chegamos a ouvir a voz do Stewie, que estava escondido entre os seus brinquedos. Até que de repente, aparece ali atacando a tartaruga. E ele com seu casco resolveu se proteger, mas logo é forçado a sair dele. E imediatamente morde o pé do Stewie, resultando com que um pequeno armário caísse em cima dele. Mas rapidamente conseguiu se livrar daquilo, e ao ver o Sheldon fugindo, resolve ir atrás dele com um taco de beisebol. E então ele finalmente consegue encontrá-lo. Com isso, resolve atacá-lo com o taco. Mas infelizmente, dentro do seu casco havia um tipo de bomba, que logo em seguida acaba explodindo, fazendo com que o Stewie ficasse bastante ferido. E por causa disso, ficando impossibilitado de se defender. E então, quando tudo parecia estar perdido, o Super Mario inesperadamente acaba aparecendo, e salva a vida dele. Em seguida chega a ser questionado sobre o que estava fazendo ali. Volando em tartarugas, Stewie, não é lá uma vida emocionante, mas é a minha vida.